Olá, amigos do Irmão Altino, tudo bem? Hoje eu estou aqui direto de São Paulo para fazer este vídeo para vocês, falando a respeito do desprendimento dos bens terrenos. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse mesmo título, quem nos traz o esclarecimento é o Espírito Lacordaire. E é interessante nós pensarmos a respeito do nosso momento presente, como nós estamos tão envolvidos ainda com os bens materiais, como se eles fizessem parte da nossa existência. O Espiritismo e a doutrina não nos diz que nós precisamos abdicar daquilo que nós conquistamos, do nosso conforto, das nossas conquistas. Isso faz parte da evolução do ser humano. Nós só não podemos confundir o que é valoroso para os nossos espíritos e o que não é. Então, muitas vezes nós atribuímos aos bens terrenos aquilo que seria um grande maior peso, ao contrário de nossa evolução espiritual. Nós atribuímos aos bens terrenos a felicidade dos nossos dias, as conquistas, como se nós representássemos aquilo que nós constituímos materialmente em vida. Pode ser que isso seja um pouco de verdade, afinal, ali prova o nosso sucesso, o nosso empenho, o nosso esforço, mas nós não podemos confundir que os bens materiais nos levarão ao encontro de Deus, ou mesmo farão com que nós nos libertemos das nossas mazelas. É interessante nós refletirmos a respeito do seguinte: eu me lembro que muito tempo atrás foi um tema de vestibular que trazia Carlos Drummond de Andrade. Se eu não me engano, eu já devo ter usado essa comparação em alguma das palestras presenciais do Irmão Altino. E neste poema de Carlos Drummond de Andrade era um desenho de uma pessoa e o poema era eu sou coisa, logo coisifico. E essa pessoa nesse desenho trazia todas as suas roupas e nas suas roupas etiquetas. Então, no bolso uma etiqueta, na calça uma etiqueta, no boné uma etiqueta, toda a pessoa era uma etiqueta, como se ela fosse uma grande marca, mas ela perdesse a sua essência. Então, coisificado, a pessoa iria vivendo, segundo a ótica de Drummond. E o que é viver coisificadamente? É atribuir valor desmedido aos bens materiais. É achar que os bens materiais são aqueles que vão nos representar diante da sociedade espiritual, e ao contrário disso, se nós depositamos os nossos corações nos nossos bens materiais, nós colocamos no lugar errado, nós estamos atribuindo valor desmedidamente. É como Jesus disse ao jovem rico, não é? Naquele convite, ele fala: larga tudo e me segue. E o jovem rico, naquele momento, ele não conseguiu esse desprendimento tamanho. Mas eu gosto dessa passagem, porque na descrição do Evangelho, o jovem rico se vira e vai andando, se afastando de Jesus, mas de cabeça baixa, ou seja, ele já estava reflexivo. Então ele não conseguiu abandonar tudo aquilo que ele havia dado, todas as suas conquistas, mas naquele momento ele já sai reflexivo, ele já sai pensativo, ele já sai avaliativo. E isso vai acontecer conosco no correr das nossas reencarnações. E esperemos que a humanidade também faça esse processo de autodescoberta e autodesenvolvimento, para não colocar nos bens materiais a única chave dos seus valores, das suas conquistas. E nós percebemos isso nesses tempos que nós estamos vivendo aqui de pandemia, em que nós estamos um pouco mais isolados do contato com o mundo, não é? O que nós precisávamos efetivamente para sobrevivermos às nossas casas? O que nós precisávamos efetivamente dos bens materiais, dos shopping centers fechados, das lojas fechadas? Nós estamos fazendo uma apologia que é o fechamento de tudo, uma vez que pessoas dependem desses serviços para sobreviver, para ganhar a sua subsistência. Então não é isso que nós estamos falando, mas nós estamos falando do excesso, como Chico Xavier diria, que enquanto a gente discute pelo pão, tá tudo bem, o problema é a hora que a gente coloca manteiga. Então nós vimos que tudo fechou sobre o imperativo de um vírus que consegue ser domesticado com água e sabão. Pensemos nisso. Ele vai corrente abaixo, lavado com água, sabão e álcool gel. Sabemos da necessidade de vacinação, também não estamos fazendo apologia à não vacinação, mas estamos refletindo o quão frágeis nós somos enquanto criaturas humanas, que um vírus modifica toda a sistêmica da nossa existência, para que nós possamos refletir melhor, para que nós possamos pensar melhor a respeito de onde nós estamos colocando as nossas atenções, aonde nós estamos vendo a real importância da nossa existência, aonde nós estamos deitando os nossos olhos
solitários, como seres imortais diante da boa nova trazida por Jesus. Como que nós estamos aplicando esta boa nova na nossa reencarnação? Pois que de nada adianta o acúmulo dos bens materiais se ainda apegados a esses bens nós não praticamos a caridade, nós não fazemos a nossa reforma íntima, nós não nos transformamos interiormente, nós não modificamos a nossa casa mental, nós estamos vivendo a deriva daquilo que nós conquistamos como se nós fôssemos os rótulos das roupas daquele poema que eu mencionei de Carlos Drummond de Andrade. Nós não somos estes rótulos, nós estamos aqui de passagem. Então, o que sou hoje, nós podemos dizer, eu estou Paula, eu estou dona disso ou daquilo, porque ainda como nos esclarece Emmanuel, nós somos grandes usufrutuários de Deus. Nós somos usufrutuários de Deus, nada nos pertence. Nem este corpo que nós hoje ocupamos como invólucro do nosso espírito, nós devolveremos ao Criador. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que trabalhar e operar bem, nós temos que zelar, cuidar, mas não entender que é nosso, como se fosse nosso representativo. Quantas vezes nós não já lemos em reportagens, nós não já estudamos que o dinheiro que é destinado aos armamentos bélicos no mundo solucionaria o problema da fome, solucionaria o problema das dificuldades humanas e atrozes, daqueles leitos, daqueles cáteres mais escondidos que nós não conseguimos imaginar o grau da dificuldade pelo qual essas pessoas passam. Então nós observamos que o homem, ainda à mercê do seu orgulho e do seu egoísmo, faz contratos com o equívoco, ainda se associa equivocadamente, entendendo que o poder bélico, a representação das grandes nações, as disputas, elas são lidas como fortaleza, mas é exatamente o contrário disso. Fortes nós seríamos se olhássemos para todos como grandes irmãos, porque estamos passando uma situação que nos iguala, nos nivela. Não há ricos, não há pobres, não há inteligentes, não há desmedidos de inteligência, não há pessoas excelsas, nem enfermos. Todos estamos à mercê de um vírus. Será que isso não faz com que nós reflitamos o quanto nós estamos colocando valores equivocados na nossa existência? Colocando amor, afeto, eu não diria que seria amor, mas assim, posse, domínio, naquilo que não nos representa, e ainda entendendo que aquilo que nos representa, isso que é passageiro, que a traça corrói, que o tempo leva, como se fossem os nossos grandes emblemas das grandes nações. Então nós temos que observar que o homem ainda tem muito para caminhar, para se desapegar dos títulos, das nomenclaturas, das posses, que ele acredita que o representem distintivamente dentro da sociedade. Aos olhos de Deus não é isso que faz diferença. Aos olhos de Deus, são as nossas conquistas espirituais, é o quanto nós progredimos enquanto espíritos, é o quanto nós evoluímos, mas não aquilo que temos e acumulamos. Se nada vale para ajudar o próximo, se nada vale para estender uma mão amiga, para levar aquele a quem pouquíssimo possui, então somos nós quem precisamos fazer essa revisita, porque estamos equivocados muitas vezes. Não dividimos aquilo que temos. O óbolo da viúva, lembremos dessa passagem do Evangelho, que ela vai dar anonimamente às famílias que nada têm. E curiosamente, quando um dos seus assistidos vai bater até a porta da sua casa e a reconhece, o que ela diz? Não fale para ninguém, guarde silêncio. E ela ainda leva sua filha, porque rica, vivendo na opulência, ela leva sua filha para participar com ela desses atos de caridade. E a menina compadecida ainda lhe pergunta o que ela poderia fazer de seu para contribuir, porque até ali ela acompanhava a mãe, e a mãe oferecia daquilo que ela tinha, e a mãe lhe ensina: faça pequenos bordados, produza pequenas roupinhas, na tradução do Evangelho, para que você possa oferecer também aquilo que é seu. Então, meus amigos, o que adianta as posses, os acúmulos, os dólares em lugares mais absurdos possíveis, as mansões inenarráveis e as prisões dentro das mansões, se nós não vamos levar daqui o acúmulo dos bens materiais? Porque, como diria Gustavo Ramos Melo, um amigo meu também palestrante de Pinda, caixão não tem gaveta, então não dá para acumular tudo isso. Vamos lembrar do pai de André Luiz, que André Luiz o encontra quando na passagem de Nosso Lar, e no primeiro momento ele vê o pai abraçado a notas e moedas, porque ele era extremamente materialista, e o seu instrutor Alexandre diz: André, firme a sua
sua vista. E quando André olha para o pai verdadeiramente ali desencarnado na sua frente, em meio a uma turba de pessoas na sua mesma condição, aquilo que ele trazia ao peito, acreditando ser o fruto da sua riqueza, esvaía-se em terra. Era como se o pó se desfizesse no caminho, porque ele acreditava que ali estava o seu valor. Nós não precisamos desta passagem para que nós possamos vivenciar as nossas experiências. Nós precisamos desta passagem como esclarecimento, mas não como roteiro das nossas existências, desde que nós mudemos o nosso procedimento, as nossas atitudes. E ainda, trazendo aqui Lacordaire, vamos aqui a uma passagem que eu separei dele para que nós possamos finalizar. O bem que Deus vos confiou, ou seja, ele confiou a nós, não é nosso. Nós somos usufrutuários, lembremos. Excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? Em quaisquer condições em que nós estejamos, ser ricos, esta caridade talvez mais material, se mais humildes, esta caridade do convívio, da palavra, do afeto. O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível e inexorável virá rasgar o véu sobre o qual vos escondeis. Vamos nos antecipar à morte? Vamos! Forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu, e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. Então, nós não podemos acreditar que a posse nos representa, que a posse nos identifica. Usufrutuários nós somos, tudo é passageiro, então nós temos que fazer bom uso em qualquer condição em que nós estejamos, porque orgulho e egoísmo não escolhe casta, não escolhe raça, nem etnia, nem bias. Ele escolhe o ser humano, somos nós ainda, envolvidos e mergulhados nessas duas chagas da humanidade, para que nós possamos educá-las à luz do esclarecimento de Jesus. E por fim, na passagem final, São Luís nos diz o seguinte: o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos, resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados, e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Então, nós temos aqui uma grande obrigação de reestruturar as nossas crenças, de repensar aonde nós estamos colocando realmente a nossa atenção, os nossos dias, as nossas energias, para que nós possamos fazer escolhas mais felizes, pois essas que nos levarão ao encontro de Jesus, dos nossos amigos esclarecidos espirituais que nos acompanham, daqueles que nos precederam na casa de Deus, é exatamente as nossas atitudes do homem renovado. Façamos igual Paulo. Deixemos para o caminho a toga de Saulo equivocada e abracemos a postura do homem novo. Nós temos tempo para isso, nós temos reencarnações, mas não adiemos o nosso passo, pois que se adiamos, nós vamos colher as dores e sofrimentos. Não queremos isso. Que todos nós sejamos felizes nesse 2021, que nós possamos fazer escolhas bem mais acertadas e equilibradas, que nós possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver os ensinamentos do Messias e os apelos dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores espirituais, para que nós acertemos cada vez mais e erremos cada vez menos. Que assim seja, graças a Deus. Até o próximo vídeo.